bem-vindos ao canal. Hoje o tema é cinema. Sejam todos bem-vindos. E eu vou falar aqui, do cinema, mas antes eu quero apresentar esse querido colega, o Vitor. Obrigado. Agora a gente já se conhece há algum tempo e estivemos apenas poucas vezes juntos. Para mim é uma alegria enorme estar aqui conversando contigo. Tenho muito a aprender contigo, com certeza, pela cultura que o Vitor tem. O Vitor, olha só, ele é engenheiro elétrico eletrônico, com mestrado em engenharia biomédica, formado em Direito pela Universidade Federal da Paraíba, pós-graduado pela Escola Superior de Guerra, mestre pela Salford, Manchester, aqui do Reino Unido, e doutorado pela Universidade Museu Social Argentino de Buenos Aires. Tem livros de Direito Administrativo, Constitucional, Segurança, Defesa Cibernética, foi engenheiro, delegado, juiz e agora voltou a atuar como advogado depois da aposentadoria. Exatamente. Aqui nessa prosa. Grande Lúcio. E agora me restou a responsabilidade imensa de te apresentar. Na verdade, você é uma figura que dispensa apresentações. Além de ser carismático, um grande colega, né? Mas o Lúcio hoje é advogado, mas o Lúcio já foi juiz do trabalho no estado de São Paulo e em Santa Catarina. Hoje está aposentado também. E pelo próprio carisma dele, pelo trabalho, reconhecimento de ser uma pessoa realmente muito apaixonada e engajada pelo direito. O Lúcio foi vice-presidente da União Ibero-Americana de Juízes, ou seja, a sua atuação como juiz ultrapassou as nossas fronteiras do Brasil, né? Ele foi também ex-presidente da AMATRA de São Paulo, ex-presidente da AMB, que é a Associação dos Magistrados Brasileiros, e foi conselheiro do Conselho Nacional de Justiça. Então, e, além disso, é mestre pela Universidade de Lisboa, pós-graduado em Arbitragem Internacional pela Universidade de Aberdeen e PhD, ou PhD em Andamento, na Universidade Strathclyde. É palestrante, parecerista, árbitro e autor de diversos livros, crônicas e aulas. Então, esse aí é o cara com quem eu tive a honra de ser convidado para bater um papo hoje. A responsabilidade é muito grande, não sei se eu estou à altura. Imagina! Vitor, para a gente entrar logo na nossa prosa, tema. Afinal de contas, né? Porque o povo quer saber das dicas de cinema. Isso. Me conta aí, como que o cinema entrou na sua vida? Lúcio, a primeira coisa que eu me lembro do cinema eu acho que ele entrou de uma maneira muito doce, eu costumo dizer isso. Eu acho que muito pequeno, eu lembro de meus pais me levando para o cinema lá em João Pessoa, então eu ainda sem entender, o cinema para mim era aquele evento onde eu ia comprar doces antes de entrar e aparecia aquela telona bem bacana, às vezes eu assistia já ainda no colo da minha mãe e do meu pai, e foi assim que o cinema entrou. E depois a gente, na idade assim, de criança ainda, a gente esperava sair um filme dos Trapalhões, uma comédia de Jerry Lewis, e foi assim que começou o cinema. E começou a Sessão da Tarde, e eu sempre gostei muito de ler, e comecei a ver o paralelo em relação ao cinema e à leitura, e eu vi que era uma forma de você enriquecer a vida, de ficar mais feliz, muito, muito legal. Então foi assim que ele entrou, basicamente assim. Opa, que legal. Eu tenho também uma lembrança de infância aí. Eu era bem pequeno, isso já vai algum tempinho, né, Vitor? Não vamos revelar a nossa idade, né, Lúcio? Não, de jeito nenhum. Mas talvez pelo filme que eu vou dizer, talvez revele. Porque o primeiro filme que eu assisti foi Drácula e a Lenda dos Sete Vampiros. Caramba. Olha, os Sete Vampiros eram samurais, inclusive. Olha só, misturando Sete Samurais com o vampiro Drácula, né? Então foi algo assim para mim assustador, né? Como criança e também como de entrar nesse mundo novo, né? Do cinema. E é claro, né? Logo na sequência, e mais ou menos em 78 ali, para nós garotos, né, o Império dos Sentidos, com toda a temática, né, forte, de uma sensualidade forte e diferente, né, oriental, também enchia os olhos, né, de um garoto humilde. Enfim, foi assim que o cinema acabou me despertando aí o gosto, né, e por que não dizer uma paixão, né, que é seguida por muitos, né. E naquele tempo tinha aquela história ainda da gente ir para o cinema e tinha a questão da censura e da classificação etária. Então você não tinha 14 anos, você estava com 12, 13, a classificação era 14, você ficava tenso se o cara ia deixar você entrar ou não. Pô, tinha que tudo isso. Mas sempre dava um jeitinho, né?
na sequência? Vamos na sequência. Vamos então, agora. Você que manda. Olha, nós vamos falar agora das melhores atrizes e também os melhores atores. E aí, Vitor, me conta aí as suas opções para isso. Cara, eu vou fazer o seguinte. Existe o senso comum do que é o bom ator. Para mim, acho que os grandes especialistas eles podem entender quais são as qualidades de um ator. Ator, para mim, é aquele que me agrada no que ele faz. Ele vai se propor a fazer um filme, ele faz bem feito e me impressiona. Então, existem atores que eu adoro assistir, mesmo que não sejam atores consagrados, mas eu destacaria 3 que, de trás para frente, até chegar no que eu mais considero. Um cara que eu gosto muito de ver atuando é o Samuel L. Jackson, não é? Ele é um personagem recorrente nos filmes de Tarantino. E eu gosto dele, cara, porque... Django Livre. Exatamente. Desde Pulp Fiction, ele fez a dupla com o John Travolta, né? Então, ele tem uma característica de se entregar ao personagem, ele é muito expressivo, então eu gosto muito da atuação dele. Outro que eu destacaria, porque eu gostava, ele já faleceu, da atuação dele, eu acho que por todos os filmes que você pegar deles, você vai ter sempre grande atuação, é o Marlon Brando, né? O Marlon Brando é um cara que, para mim, até hoje, eu acho que não vi insuperável em relação a todas as qualidades. E você Sim, pode o Último Tango, Poderoso Chefão. Pois é, e é justamente com esse gancho aí que eu vou falar que o primeiro que eu mais me agrada é o Al Pacino. Porque o Al Pacino, desde 72, quando ele fez o primeiro Poderoso Chefão com o Marlon Brando, tem aquela cena que para mim é fantástica, ele interagindo com o Marlon Brando ainda muito novo, 1972, o filmagem foi antes disso, né? Naquela conversa entre o pai e o filho, e o Al Pacino é um ator assim sensacional, ele tem cenas épicas, a atuação dele em Scarface, em 83, é fantástica. Tem o que ele faz, o cara cego, né? Que ele faz o tango lá, aquele cara ali, o perfume de mulher, aquela cena é ontológica. Então, para mim, ele realmente é o melhor ator observado conjunto, é um cara que me agrada ver atuando. Opa, então eu vou entrar com os meus 3 autores aqui agora, hein? Pode... Totalmente diferente das suas. Aliás, nós não combinamos, eu não sei quais são as preferências do Vitor, ele não sabe as minhas. Exato. Para que a gente dialogasse aqui de modo espontâneo. E vamos desagradar muita gente, né? Porque cinema é paixão. E quando você fala de paixão, as pessoas, cada um tem um gosto, o cinema bate para cada um de um modo próprio. A minha terceira opção como melhor ator, porque eu consigo no ator não a vida dele, mas a cena que mais me interessou. Eu diferencio de você um pouquinho. Então, uma cena, né, o trabalho específico daquele ator. Então, eu começo com Tom Hulce, Amadeus, e ele quase não fez filme depois, né? Ele fez alguns, mas sem tanto sucesso. Mas a gargalhada dele no Amadeus, a interpretação dele era algo assim sensacional. E ele não ganhou o Oscar naquele ano. Quem ganhou foi justamente o F. Murray, que fez o Salieri, com quem ele trabalhou no filme. Então, meu terceiro lugar aí vai para Tom Hulce. Segundo lugar, um ator sensacional, James McAvoy. Ele fez Fragmentados. Desejo de Reparação também é com ele, não é? Mas em Fragmentados, ele faz 23 personalidades. As pessoas, alguns desvios de personalidade permitem a dupla personalidade. Ele interpretou 23 personalidades diferentes no mesmo personagem. O filme Fragmentados vale a pena ver só pela interpretação dele. Verdade. Cada hora que ele mudava, que ele incorporava uma nova personalidade, ele alterava completamente. Então eu gostei muito. E eu fico com o Leozinho DiCaprio como primeiro lugar. Ele que fez, né, Titanic, aí, mais ou menos, mas O Regresso, Gatsby, Prenda-me se for capaz, e Máscara de Ferro, J. Edgar, A Praia, Django Livre, não é? Mas eu fico com a cena dele no Lobo de Wall Street, o Wolf, quando ele sai do bar, drogado, bêbado, e ele vai até o carro. Não sei se você se lembra dessa cena. Ele descendo as escadas, deitado no chão e rolando a escada para ir até o carro. Aquela cena é o tipo de cena que você tem que sair do cinema, pagar um outro ticket e voltar para assistir. Porque só a cena já vale
já Olha, vale o, eu vou te, o eu ingresso. vou te confessar que eu sempre tive, há muitos anos, um certo... Aí eu achava que o Leonardo DiCaprio era super valorizado, que era só mais um rostinho bonito, mas o cara é muito bom. Ele é muito bom. Pô, o cara tem uma versatilidade, ele tem umas atuações, aquele O Regresso, cara. Tem umas cenas onde ele tá lá convalescendo, doente. Cara, aquelas cenas são muito, muito bem feitas. Ele é muito realista. No último, agora, Era Uma Vez em Hollywood, aquela cena final do extintor de incêndio com ele, cara. O cara, ele tem uma versatilidade. Ele consegue atuar desde comédia até fazer uma cena meio trash, que aquela cena é meio trash, mas é bem bacana. Eu gosto dele também. Mandou bem. Bom, vamos falar de atrizes. Olha, Atrizes, terceiro lugar. você começa. Eu começo. Natalie Portman, com Cisne Negro. A interpretação dela ali ganhou o Oscar por aquele filme. É sensacional. O filme é ótimo, né? Vai para um aspecto não só da emoção, como também da... A gente estava falando aí de dupla personalidade, né? Então casa bem com a temática do filme. Nós não vamos dar spoiler nenhum aqui hoje, mas só comentar. Então eu fico com a Natalia Portman em terceiro lugar. Em segundo lugar, a queridinha Fernanda Montenegro, com Central do Brasil, né? Merecidíssimo. Uma interpretação fantástica dela. E um outro filme que ela fez com Gianfrancesco Guarnieri, eles não usam black tie. Aliás, qualquer profissional do direito do trabalho, juiz, advogado, membro do Ministério Público, sindicalista, não tem autoridade de exibir esse título. Sem assistir, eles não usam black tie. Perfeito. É um filme nacional da década de 70, por ali. Sensacional. Trata não só do envolvimento social que decorre das relações de trabalho, mas como afeta o indivíduo, como afeta as amizades, como afeta a vida do casal. E Fernandinha e Guarnieri fazem um trabalho sensacional ali. Mas meu primeiro lugar vai para Judi Dench. Filomena é o filme. Aquele filme foi sensacional. Trata-se das crianças que foram adotadas aqui na Irlanda, aqui pertinho, né, da Escócia. E o trabalho dela, a interpretação dela nesse filme Filomena, ela disputou o Oscar, perdeu, né, nesse filme, mas ela fez 007, Victoria Abu, sensacional, um outro filme muito legal, Hotel Marigold, Skyfall, né? É uma atriz de sucesso e bastante interessante. Essas são as minhas três. E as suas? As minhas eu não vou nem falar muito, porque eu acho que um filme que você sabe que tem Fernanda Montenegro, ele é um bom filme, só pela atuação dela. Então a gente tem que tirar o chapéu. Eu não vou nem reforçar o que você já disse. Eu acho que Fernanda Montenegro entra nessa lista. Mas como ela é uma atriz já, digamos assim, consolidada, eu vou fazer uma menção a uma atriz que tem me impressionado muito e que tem aparecido bastante. Ela é muito conhecida pelo papel que ela fez em Orgulho e Preconceito. É aquela Keira Knightley, acho que é Knightley, alguma coisa assim, Keira o nome dela. O primeiro nome dela é Keira. Ela é a protagonista do Orgulho e Preconceito, mas ela já apareceu Keira no cinema Knightley. desde... Isso, essa mesmo, essa mesmo. E ela apareceu em outros filmes, em Star Wars 1, quando fala da ameaça fantasma, ela aparece lá já, ela tem uns filmes bem interessantes, ela apareceu em Piratas do Caribe. Tem um filme novo com ela do ano passado, de 2019, que é Official Secrets, que trata sobre a revelação de alguns segredos do Serviço Secreto Britânico. Bem interessante. Desejo de Reparação com ela. Exatamente, também com ela, Desejo de Reparação. E, em primeiro lugar, para mim, assim, e eu Simplesmente Amor também, ela trabalhou. Simplesmente Amor. Ela tem uma filmografia bem extensa. Ela é jovem, mas ela tem muitos filmes já. Principalmente depois de Orgulho e Preconceito, a agenda dela deu uma crescida bastante, apesar de ela já ter uns trabalhos anteriores, né? Então, em primeiro lugar, vai pelo seguinte, a versatilidade dela, a capacidade de se transformar e a capacidade de reter a sua atenção quando está na tela. Chama-se Meryl Streep. Para mim, ela é impagável. Tem algumas cenas na carreira de Meryl Streep que elas impactam não só o cinema, mas qualquer um que tenha assistido. Começo
Vamos lá para 1982. A cena de escolha de Sofia, ela falando em alemão, onde, por ter mantido a dignidade de não ceder àquele oficial alemão lá, ela tem a filha levada dos braços. Então, você tem essa cena, para mim, é marcante. Todas as cenas de O Diabo Veste Prada, ela está simplesmente fantástica. Ela entra, muda, o clima muda, é uma coisa assim fora do normal. Verdade. E ainda tem A Dama de Ferro. Aquela reunião de conselho que ela mostra... Era outra pessoa, você não consegue enxergar a Meryl Streep ali. Você vê uma outra pessoa, você vê Margaret Thatcher na melhor forma que poderia ser representada. Verdade. E assim, quando sai o pessoal que ela mostra que ela realmente estava quebrada por dentro, que ela estava nervosa, mas não conseguiu transparecer. É fantástico. Aquela mudança, essa versatilidade que ela tem, para mim, ela é a melhor de todas. Eu adoro ela, especialmente num filme, que eu vou citar daqui a pouco. Então eu vou chegar lá e aí eu narro esse filme. Mas tem aqui, uma cena dela que eu esqueci de mencionar. É a cena em As Pontes de Madison. Aí! Exatamente! Quando ela fica em dúvida se vai com Clint Eastwood ou não, no carro. Sem dúvida. Sem dúvida. Bom, então vamos passar. Agora sou eu que vou introduzir o tema e eu acho que você vai pegar esse gancho que a gente já acabou de falar. A gente vai falar dos românticos agora e comédias românticas. Né? Oba! Oba! Primeiro, eu queria que você dissesse o que é que você entende como filme romântico. O romantismo é sentimento, né? Aquele sentimento que te une a outra pessoa, que te faz gostar, que te faz querer, que te faz desejar, que te faz, né, suspirar, né, Vitor? Exatamente. Mesmo distante, mesmo sem estar junto, você eleva o pensamento naquela pessoa e pronto, o sorriso vem no rosto. Né? Tem que dar frio no estômago. O romantismo é isso. Né? É você querer fazer o bem, é você fazer a outra pessoa sorrir e já te fazer bem. Né? Exatamente. Não precisa nada para você. E tem filmes que destacam esse romantismo, e nem sempre com final feliz. Né? Que tratam esse sentimento, esse envolvimento entre as pessoas. Então eu classifico românticos e aí as comédias românticas, né? Que é o romance mais leve, mais suave, né? Que faz a gente rir. Então são dois gêneros aqui. Eu vou tratar diferente. Eu não sei como você fez essa abordagem aí. Mas vou começar com o meu terceiro aqui, com os românticos. Ok. E eu fiz um empate aqui, ó. O Dia e Diário de uma Paixão, em terceiro lugar. Né? O Dia passa aqui em Edimburgo, começa e termina o filme aqui em Edimburgo, né? Então eu estou puxando sardinha aqui, né? Mas tem a Anne Hathaway e Jim Sturgess. Eles estão nesse filme, uma atuação bem bacana, mostra aí o romantismo, um cara que merecia levar umas palmadas, né? Pelo modo que ele a trata no filme. Mas enfim, segundo lugar, a Keira. Minha querida Keira aqui com Keira Knightley e James McAvoy em Desejo e Reparação. Muito Desejo bom e Reparação, também. Um filme muito bem elaborado e traz uma cena de guerra interessante. A gente vai falar de guerras depois, mas é um episódio da Segunda Guerra Mundial, que é aqui em Dunkirk, que havia 400 mil soldados ingleses presos numa praia na França. 400 mil. Doidos para voltar para a Inglaterra, que eles estavam recuando do exército alemão, e até hoje não se sabe por que Hitler não acabou com todo o exército inglês ali naquele momento. O Churchill aqui pediu para os ingleses irem de barco a remo buscar os ingleses, os 400 que estavam na praia, para trazer aqui para a Inglaterra. E esse episódio é retratado nesse filme, Desejo e Reparação, bem de suave, mas mostra bem. O primeiro lugar de romantismo, a gente acabou de falar, As Pontes de Madison, com Meryl Streep e Clint Eastwood, né? E é um filme de 1995 e as 16 escolhas que muitas vezes o amor nos obriga a fazer, né, Vitor? Muitas vezes. Exatamente. Não sei se você quer comentar os românticos. Olha, eu faria o seguinte, em termos de romantismo, eu vou começar em terceiro lugar por um que poderia ser o primeiro. Falamos da atriz hoje, mas é Orgulho e Preconceito.
confesso que o filme de romance não é muito a minha praia. Romance é para ser vivido. Para você viver o dos outros assistindo é meio complicado. Pode você sentir um frio no estômago. Mas suspirar também faz bem, Vitor. Pois é. Mas esse filme, Orgulho e Preconceito, que é baseado na obra de Jane Austen, lá, o livro do mesmo nome, mas é muito boa. A atuação dos atores, o protagonista... Eu não vou destacar a atuação dele, mas é compensada, de certa forma, com a apatia que ele tem que demonstrar. Faz parte do personagem ser um pouco apático. Mas a Keira dá show. Ela realmente conduz o filme. Eu acho que é um filme que tem uma história muito bonita, pela própria contribuição da Jane Austen. Tem um que é um pouco de comédia romântica, ele é mais levinho, que eu vou colocar em segundo lugar. E eu vou colocar em segundo lugar empatado com um outro, que é um lugar chamado Notting Hill, que é com Julia Roberts e Hugh Grant. É o meu primeiro, como comédia romântica, é o meu primeiro. Muita gente aqui. Pois é, porque se você for pegar nessa linha, você vai pegar Quatro Casamentos e um Funeral também, que é fantástico, não é? Com o Hugh Grant também. E ao lado dele tem um filme romântico, que é uma comédia romântica recente, que é A Proposta, com Sandra Bullock. E eu confundo o ator, porque ele parece com... Ele tem dois atores parecidos, que é o que fez o cara me fugiu o nome agora. Mas esse filme da Proposta é muito bacana, onde Sandra Bullock é a chefe do cara, ela é canadense, precisa ficar nos Estados Unidos e foge uma espécie de relacionamento para poder... E acabam se apaixonando no meio do filme, e aí é que vem a história. Bem bacana. Mas eu vou deixar você falar sobre o seu primeiro para dizer qual é o meu primeiro e a razão dele ser primeiro. Tá. Bom, então aqui, comédia romântica. Terceiro lugar, Simplesmente Amor, Love's Actually. Né? São diversas historinhas. Rodrigo Santoro está lá, um timaço. Né? Hugh Grant. E já que a gente falou da Keira, para mim ela está exuberante de beleza nesse filme. Né? É extremamente lindo, o jeitinho, a amiguice dela, para mim, é fantástica. Enfim, terceiro lugar. Segundo lugar, um filme que desapareceu. Eu quase não acho esse filme. Uma comédia romântica também, que eu sempre gostei muito dela. Um Homem de Família, com Nicolas Cage. E a lindíssima Theo Leone também, que tá no filme. Mas é difícil de achar, muito difícil de achar. É um filme já antigo, mas tem um enredo todo diferente. Aquele que você vai sorrindo com as burradas que é feito no amor, né? Que a gente sempre faz. Muitas burradas. Eu acho que é uma coisa que é inerente a isso. E em primeiro lugar, eu fico com Notting Hill. Aliás, o único filme que eu já assisti mais de 10 vezes. Mais de 10 vezes. E cada vez... A sensibilidade... As idas e vindas, as brincadeiras, a graça, enfim. Eu sou encantado com esse filme. Ele é um único filme leve. Ele é muito leve, é muito gostoso de assistir. Muito bom esse filme. Vitor, vamos falar agora de Deixa eu só falar do primeiro. Fantasia o primeiro romance. Os dois primeiros românticos. Faltou os dois primeiros, o meu romântico. Eu já lancei os meus. Eu vou lançar o meu aqui. O meu é o então tá. Primeiro lugar, simplesmente porque me surpreendeu, porque eu não gosto de musical. Então eu vou votar em La La Land. Porque controvérsia, hein? Controvérsia, hein? Mesmo sendo musical, eu vi um filme romântico ali e me impressionou muito. Mas ao lado dele tem um outro clássico, eu não vou me estender, mas que muita gente gosta e ele é pouco lembrado. É Before Sunrise, eu acho que é Antes do Amanhecer, com Ethan Hawke e Julie Delpy. É um filme onde eles se encontram casualmente num trem e começam um bate-papo e surge uma química entre eles. Eles dizem, vamos descer aqui, vamos bater eles um papo. Descem, eles começam a se reencontrar depois de um tempo. Então, esse filme é um romance baseado basicamente no diálogo entre os dois. Não, o meu primeiro lugar foi Pontes de Madison. Eu já tinha narrado, então... Ok. Vamos agora para ficção, fantasia e aventura. Você comanda. Então tá. O que você entende como ficção, fantasia e aventura? Ficção é aquilo que foge dos padrões da nossa compreensão ou do nosso cotidiano.
Fantasia é aquilo que pode ser criado a partir do que a gente gostaria que fosse. E a aventura é aquilo que todo mundo gostaria de fazer, às vezes, e a gente não tem coragem. Então, nesse tema, é muito bom, porque ele junta três coisas que fazem parte do desejo da humanidade e nem sempre dá para a gente curtir. Então, para mim, é meu gênero preferido. É ficção, fantasia e aventura, porque ele complementa aquilo que a gente gostaria de fazer e não tem como. Opa, então introduz aí seus três aí, ó. Eu vou falar aqui, ó. Então, veja só, eu vou começar de trás para frente. A escolha é dura, mas eu começaria pelo Senhor dos Anéis. É simplesmente fantástico. Meu primeiro lugar. Eu sabia que ele ficaria nos primeiros lugares. Eu coloquei em terceiro para poder dar espaço aos que eu estou querendo colocar, que é mais a minha cara. Já vou brigar contigo, hein? Já vou brigar contigo. Mas, gente, como eu disse a história, O Senhor dos Anéis é unanimidade. Quem lê o livro sabe que o filme ele sempre é imperfeito, mas se existe um filme que chegou mais perto do livro possível, foi O Senhor dos Anéis. Ele é simplesmente irretorquível, a criatividade de Tolkien foi muito bem reproduzida, a fidelidade em relação aos personagens, a interação e mais, a sabedoria que tem por trás do filme, os ensinamentos. O filme, para mim, é fantástico. Segundo lugar, dentro dessa... Liv Tyler, Orlando Bloom, Kate Blanchett, Ian McKellen. Aliás, deixa eu narrar aqui, já que eu já falei que ele é o meu primeiro, né? Ian McKellen, eu estava num teatro aqui em Londres, ele sentado na minha frente, sozinho, por uns 20 minutos, sozinho, não tinha ninguém ainda, o povo estava chegando, não tinha ninguém. E eu não vi que era ele, porque ele estava de costas para mim. Pô, só a hora que chegou o pessoal que ele levantou, que eu vi. Falei, meu Deus, eu estava com o Gandalf aqui na minha frente e não tive a oportunidade de tirar uma foto. E o Seduvin estava comigo. Nosso querido colega Seduvin estava lá. Ele estava nessa mesma peça comigo. E ele fez assim para mim. Né, queixo caído. Mas recentemente ele veio aqui em Blumenau e aí eu tive a oportunidade de tirar uma foto dele, inclusive com a minha filha aqui. Então, tá aí, Senhor dos Anéis, que é o meu primeiro e o seu terceiro. E o seu segundo? Meu segundo seria Interestelar. Interestelar, que é uma obra com aquele... É recente, esse filme é recente, tem Anne Hathaway, tem o... eu esqueço, eu não consigo dizer o nome do ator, mas é no futuro próximo, onde a Terra está passando por uma dificuldade, então precisa se encontrar um lugar para que a humanidade possa seguir a existência aqui na Terra, de como é que são nossas relações e de como é que é a nossa permanência aqui na Terra. Então, e além de ter muita física envolvida, quem é nerd, que gosta dessas questões de física e também as questões filosóficas, é um filme maravilhoso. E para mim, o primeiro lugar, eu faço questão de ressaltar, é um filme que eu cresci vendo, reassistindo, já perdi a conta de quantas vezes assisti, os 3 primeiros filmes de Star Wars. E na sequência atual são o quarto, o quinto e o sexto, né? Mas Star Wars, Império Contra-Ataque e Retorno de Jedi. Para mim, são invencíveis. Eu tô nessa aí. O meu terceiro lugar é Star Wars, Harrison Ford, Natalie Portman, que a gente já comentou, né? O segundo lugar, como eu tô aqui em Edimburgo também, e esse é baseado num livro escrito aqui, né? Com a J.K. Rowling, né? Harry Potter, né? Uma aventura fantástica, bem bacana, né? E o primeiro lugar, como você já mencionou, para mim é O Senhor dos Anéis. Incrível filme, bem estabelecido. Filme de guerra. Vamos lá. Primeiro, guerra. O filme de guerra ele surge basicamente como uma peça política, né? Depois, na altura da Segunda Guerra Mundial, o pessoal descobre que dá para fazer política e dá para fazer propaganda governamental através do filme de guerra. Então, ele teve um boom aí, mais ou menos nessa época. E os filmes de guerra, na verdade, Mas também marca as dores, né, Vitor? Da guerra. Exato. Marca as separações, as vidas perdidas,
as dores causadas. Então, mexe muito com o essencial para uma vida humana, né? Graças a Deus que hoje a gente explora muito isso. Exatamente. E é uma forma de rever o que é efetivamente a guerra, o que é que ela traz, quais são os reflexos. Que uma guerra não é só um combate bélico. Ela mexe com tudo da sociedade, tudo que ela tem, de sentimentos, ligações, filosofia, razão da nossa existência, uma série de situações. Eu destaco alguns filmes aqui, eu tenho o meu preferido, que eu vou deixar, logicamente vai ficar por último, mas tem um que mostra como meio que uma forma de aventura, mas ele mostra a dificuldade do que foi na Segunda Guerra Mundial em relação aos campos de concentração, mesmo no que diz respeito àqueles prisioneiros que eram oficiais e que não eram necessariamente os perseguidos pelo então regime nazista, que é Fugindo do Inferno. É um filme de 1963 com Steve McQueen. Me pegou, esse eu não vi. Steve McQueen, Charles Bronson. Difícil de achar, você vai encontrar hoje, basicamente, num canal por assinatura dentro do Amazon Prime, você vai conseguir rever, mas é simplesmente fantástico. O filme, ele mostra alguns militares oficiais que foram presos e eles tramam uma fuga lá do campo de concentração. Eu vou tentar deixar esse vídeo depois no YouTube, daí a gente lança as nossas listas lá, ok? Pro pessoal perfeito, combinadão. Perfeito. Tem um filme que me impressionou, não vou dizer que ele seria uma escolha em relação ao filme de guerra em si, mas pela crueldade, pela veracidade como ele foi abordado no cinema, que é Black Hawk Down. Eu não sei se tem um título em português, que é de 1993. Ele relata aquele incidente que um helicóptero foi derrubado numa ação na Somália, uma ação da ONU, e ele foi derrubado na Somália e militares norte-americanos ficaram sitiados, cercados por pessoas hostis, e é muito chocante. Você vê realmente a crueza da guerra nesse filme, e é uma história real, uma história verídica, né? Então, por isso ele vai ficar em segundo lugar. E o meu primeiro lugar é Lugar Comum. Ele não é um filme de guerra como a gente conhece no cotidiano, mas ele fala sobre a guerra, ele está ambientado na guerra, que é Lawrence da Arábia. Lawrence da Arábia, sim. Lawrence da Arábia, 1962. Nem me passou pela cabeça. Você resgatou aí do fundo do baú os 3 seus, hein? Os 3 são do fundo do baú, isso está revelando a idade. São clássicos. O Lawrence ele vai lá para a Primeira Guerra Mundial, que é importante a gente assistir e ver como a dinâmica geopolítica muda. Ele era um inglês que estava tentando ajudar os árabes a combater os turcos que queriam tomar a Península Árabe. E é bem interessante. E é baseado na história real do Lawrence. Sim. Vamos nessa. Meu terceiro lugar, Spielberg, Império do Sol. O garotinho, né, que segue, depois fez Batman, o Cavaleiro, o Psicopata Americano, enfim. É um filme bastante emotivo. O garotinho que sonha em pilotar o avião e uma cena, quando ele passa e as pessoas no campo o saudam. Uma cena sensacional do filme. Um filme duríssimo, duríssimo, Além da Linha Vermelha. Também não é recente, é um filme mais ali da década de 90, imagino eu, com George Clooney, Nick Nolte, Sean Penn, Jim Caviezel, de Paixão de Cristo, né? Depois. E o primeiro lugar, para mim, é um filme Retratos da Vida. Esse Retratos da Vida é um filme de 1982. Ele trata 4 famílias, uma francesa, uma alemã, uma americana, uma russa, nos embates aí em cerca de 40 anos. Desde a Segunda Guerra até os tempos atuais, que era ali na década de 80. Esse filme começa com o Bolero de Ravel, e eu fui apresentado ao Bolero de Ravel por esse filme que eu assisti em 1984. Então, um filme que me marcou muito do ponto de vista pessoal, sensacional, bem elaborado, extremamente criativo para a época. Então, tá aí. Passando agora para um outro segmento aqui, eu vou deixar mais... Com você, Western. Se apresenta o tempo. Faroeste. Digo, Faroeste. Não é muito a minha praia. Não é muito minha praia. Mas eu sei que você é expert no assunto. Então começa aí, Vitor.
Olha, eu sou suspeito de falar. Eu tenho, para mim, que o western ele tem uma marca e aquela marca, para mim, o que foge daquilo fica meio vago. E minha definição é a trilogia dos dólares, protagonizada por Clint Eastwood, que é muito famosa da década de 60, começa por Um Punhado de Dólares. E a direção do italiano Sergio Leone. Ele cria realmente uma obra-prima. Quem nunca assistiu esses filmes, você vai ver o que é um verdadeiro western. Porque a gente vê o faroeste, começa com aquela história lá a exploração do oeste americano e tal, mas realmente a trilogia dos dólares, que é um pouco em Um Punhado de Dólares, por Os Dólares a Mais e Três Homens em Conflito, são assim fantásticos. Você tem que assistir, você não pode morrer sem assistir esses três filmes. E o primeiro lugar também é do Sérgio Leone. Já são três aí em segundo lugar, então não teria um terceiro, que Era Uma Vez no Oeste. Era Uma Vez no Oeste, pelo menos uma vez por mês eu assisto ele, porque é realmente um filme imperdível. Eu estou no momento de descanso, eu coloco Era Uma Vez no Oeste e vou assistir. Não dá para descrever, o filme é simplesmente rico demais, é muito bacana. Tem o Charles Bronson, uma gaita de fundo, as tensões, os detalhes, os não Claudinha diálogos. Cardinale, né? Fantástica, exuberante na época. Exatamente, exatamente. Toda a testosterona do Charles Bronson ali, que só com o olhar dele deixa todo mundo tremendo. Muito bacana. O filme é simplesmente impagável. Bom, eu fico com terceiro lugar, Django Livre. Não é? Eu sei que quem gosta de western vai me criticar, porque não é tipicamente um western, mas enfim, Tarantino, Jamie Foxx, que depois fez Ray Charles, e Leonardinho DiCaprio, né? Mais uma vez aí, tem uma Exatamente. cena muito boa quando ele recebe um tiro, né? Não vou dizer que ele morreu ou não, porque senão é spoiler, mas ele recebe um tiro. Aquela cena é fantástica. O meu segundo lugar, Era Uma Vez no Oeste, né? Que você já referiu. E o primeiro lugar, para mim, Os Imperdoáveis, com Clint Eastwood Excelente. e Morgan Freeman. Excelente. Os Imperdoáveis foi um resgate do western depois de vários anos. Houve uma ruptura. No início da década de 70, não se fez mais. Aí conseguiu-se trazer um bom western justamente em Os Imperdoáveis. Comédia. Comédia. Opa, nós vamos ter que dar uma corridinha agora, hein? Vamos. Fico em terceiro lugar aqui. Comédia, que me fez rir pra caramba. O Pai da Noiva, com Steve Martin e Diane Keaton. E o hilário Martin Short. Ele, como costureiro, ele é imperdível, né, naquele filme. Muito legal. E além de ser comédia, ele é bastante emotivo. Quem tem filho sabe disso, né? Como eu tenho duas meninas e o pai da noiva, então já me retratei o meu futuro muitas vezes assistindo esse filme. A Máfia do Divã, com Robert De Niro e Billy Crystal. Fantástico. You're good. You're good. You're good. É impagável, né? E primeiríssimo lugar, para mim, na minha opinião, brasileiro. Recente ainda. A Minha Mãe é uma Peça 3, com o Paulo Gustavo. É uma piada a cada 1 minuto e meio no filme. Então eu reservei o primeiro lugar para ele com menção de honra. Eu vou falar os meus, começando também por um brasileiro. O Alto da Compadecida. Eu que sou nordestino, meu amigo, aquele filme para mim não tem preço. Aquilo é a realidade. Quem viveu no Nordeste, vai no interior do Nordeste, vive aquela... Exatamente, aquilo ali é simplesmente fantástico. Para mim não tem preço. Depois, tem um clássico do cinema de 1980, Aperte os Cintos, o Piloto Sumiu. Que acho que é Airplane, com uma exclamação, o título original. Aquele filme, você consegue rir do início ao fim. Mas, para mim, a melhor comédia de todos os tempos, que passados várias décadas, toda vez que eu assisto, eu fico com a barriga doendo porque não dá tempo de respirar. É Um Convidado Bem Trapalhão, com Peter Sellers. O título original é The Party, onde ele é um ator indiano totalmente desastrado e ligam para o diretor para colocar o nome dele para não ser nunca mais contratado em Hollywood, e ele acaba entrando na lista de convidados restritos de uma festa desse diretor. Então o cara arruma uma confusão na festa que é simplesmente maravilhosa. E tem uma figura no filme que é
ímpar, que é o garçom da festa. Preste atenção quando forem assistir. Beleza. Suspense agora, hein? Suspense. Suspense eu ouso em trazer aquele filme que te deixa esperando com um certo receio o que é que vem depois. Isso aí. Nessa categoria, eu destacarei só um. Alien, o Oitavo Passageiro. Muito bom, sim. Adoro e, além do mais, é um filme dentro de ficção científica que eu também me agrada. Então, eu destaco o Alien, o Oitavo Passageiro, como realmente um filme ímpar nesse aspecto. Bom, terceiro lugar meu, então. Vanilla Sky, com Tom Cruise, Cameron Diaz e Penélope Cruz. A Penélope, que depois fez Roma com Amor, fez Vicky Cristina, comédia hilária também, né? Vanilla Sky é aquele filme que você fica preso, é bastante intrigante, você não sabe o que vai acontecer, ele te leva para um caminho, depois ele volta e as coisas começam a repetir. É bem interessante, mexe muito com o psicológico de quem assiste. Um filme suspense doloridíssimo, Seven, os Sete Crimes Capitais. Perfeito. Brad Pitt, Morgan Freeman, Kevin Spacey, maravilhoso. E Gwyneth Paltrow. É um filme duríssimo, dolorido, mas vale do começo ao fim. E o primeiro lugar, assim, eu nem diria que era muito suspense, mas é um filme que me intrigou bastante, que foi O Sexto Sentido, com Bruce Willis e Haley Joel. Haley Joel, aliás, ele fez, que era o garoto do Sexto Sentido, né? Eu digo que ele é um ator que só funcionou na infância. Ele não fez tanto sucesso como adulto. Ele fez Inteligência Artificial, né? E ele estava também como no Forrest Gump, o filhinho do Tom Hanks era ele, o mesmo atorzinho do Sexto Sentido. Então esses são os meus três suspenses. Vamos passar para uma... gente... Vamos passar para os perturbadores. O que é que você acha? Filmes que perturbam. Perfeito. Okay? Eu vou deixar que você introduza os seus nessa temática, então. O filme perturbador é aquele que vai mexer com você em aspectos que você não imaginaria que poderiam ser mexidos. Eu vou trazer de trás para frente. Tem um chamado Capitão Fantástico, recente agora. Ele não é para ser um filme perturbador. Mas eu pensei em me retirar na primeira cena do filme, porque é muito forte, mas naquela primeira cena você vê para que o filme veio. Ele veio para mexer com todos os seus sentimentos. Desde a aversão até a alegria, compaixão, empatia. Tudo nesse filme é movimentado. Então é um filme realmente perturbador. Ele vai te fazer pensar como é que você leva a tua vida e como é que você trata as suas questões familiares. Outro filme muito perturbador é o Laranja Mecânica, de 1971, do Stanley Kubrick. Ele trouxe uma ruptura. Ele é muito pesado, porque ele é um filme que cultua ultraviolência gratuita, mas faz você pensar, e por isso que eu acho que ele mexe muito. Ao lado dele eu traria, não por conta da violência, mas como ele perturba realmente a audiência, o recente Coringa de 2009. Mas, em primeiro lugar, correndo um pouquinho, que o tempo já está adiantando, para mim, impagável, Sonhos, de Akira Kurosawa. São 8 contos diferentes e realmente ele conseguiu colocar... Tirou do fundo do baú também, hein? É um filme que a gente não ouve mais. Pois é, ele conseguiu colocar num filme como realmente são os sonhos. E ele fala que aqueles são 8 sonhos recorrentes que ele teve ao longo da vida dele. E tem um do túnel do oficial japonês, que ele enfrenta uma fera e enfrenta o batalhão que morreu sob o comando dele. O filme é simplesmente fantástico. Bom, eu nos perturbadores eu tenho só 2, e que não são tão perturbadores assim. Um é Hair, recente, que é onde ele se envolve com um programa de computação, né? Que é Scarlett Johansson, só aquela voz aí dá para contaminar qualquer um, né? E Joaquim Fênix, que fez justamente o que você citou aí, o Coringa, o Mestre, Johnny June, né? Eu acho que o que é perturbador ali é você imaginar que você vai
tá nesse futuro que já está aí, que você daqui a pouco está com a inteligência artificial mexendo. Então, eu acho que é isso que me perturbou um pouquinho, no bom sentido até, porque eu gostei muito do filme. E um filme que me perturbou bastante, que era da direita americana, dos republicanos. Eles colocaram esse filme, patrocinaram esse filme, que era Atração Fatal, com Michael Douglas, né? E Glenn Close, porque era o típico filme que defendia a moral, né? Você diz o seguinte, a moral do filme: se você sair do seu quadrado de relacionamento, você vai ver só o que acontece, olha o que acontece contigo. Então era bem assim, tinha um viés ideológico muito forte o filme, no sentido da moral, né? Da proteção dos casamentos e tal, dos relacionamentos, porque quando você assistia o filme, você saía desesperado do cinema, né, para não cometer nenhum deslize nesse campo. Bom, drama. Drama é aquele que não só te faz chorar, porque às vezes faz também, né, mas que traz uma relação forte, que mexe internamente. Então vamos correr aqui, hein? Os 3 primeiros seus aí, Vitor. Eu vou trazer só um, que para mim sintetiza tudo. A Lista de Schindler, de 1993, com Liam Neeson e Ben Kingsley. Para mim, esse é o retrato do drama. Ele mexe, como você definiu. Excelente. Excelente. Mexe com o teu sentimento. Eu trouxe os 3 aqui. Antes de partir, com Jack Nicholson e Morgan Freeman. 12 anos de escravidão. Sensacional. Aliás, hoje é um dia de comemorar. De comemorar, não. É um dia de protesto, né? Porque não se pode dizer que a escravidão, porque ainda está totalmente eliminada, né? A luta pela igualdade prossegue. Então, é um dia para ser lembrado hoje, né? 13 de maio de 1888, a abolição da escravatura. Mas, mais que isso, é um dia de luta para que a igualdade realmente volte venha a ser um plano de relacionamento social entre nós. 12 anos de escravidão é um filme diferente nesse ponto. E outro drama aí é O Despertar de uma Paixão, com Edward Norton, que depois fez Hulk, Naomi Watts, enfim, outros aí. Inspiradores. Vamos lá? Filmes que nos deixam leve, que nos faz querer lutar pela vida, né? Acreditar no amanhã. Você, Vitor? Eu trouxe um que você já mencionou. Antes de partir, com Morgan Freeman. Ele é assim, muito bom. E tem um outro também que o pessoal elenca como comédia. Que é aquela história do cara que vai ser o cuidador. Esqueci, me fugiu. Eu não anotei o nome do filme aqui. E acho que a idade vai chegando, a gente vai esquecendo. Mas é que ele vai ser cuidador do cara e o cara acaba surgindo uma amizade. Acho que é Os Inseparáveis. Salvo engano, é isso aí. Tá na minha lista. Tá na minha lista. Exatamente. Ok. Bom, eu tô aqui com Forrest Gump, não é? Porque ele inspira, porque mesmo com todas as dificuldades, ele é criativo e ele consegue superar apanhando e criando. É bastante instigante aquele filme, que é Os Intocáveis, Untouchable, que é o nome desse filme, na versão francesa, porque tem uma versão americana dele. A versão francesa é com Osmar Sy, que fez depois O Palhaço, né, no filme Chocolate, fez Inferno também, e François Cluzet, que tem uma comédia fantástica dele, engraçadíssima, Até a Eternidade. Os dois trabalham muito bem nesse filme. E o primeiro lugar aqui de inspiração para mim é A Vida é Bela, do Roberto Benigni. Né? Mesmo em todas as dificuldades, o drama que foi, você ainda encontrar inspiração, né, para cuidar do outro, para cuidar, no caso, do filho dele e tal. Então, eu gostei bastante desse. E estamos chegando no final aqui, os 3 melhores filmes de todos os tempos, na opinião do Vitor. Vamos lá, Vitor? Vamos lá, rapidão. Vou começar. Eu sei que não é unanimidade, longe disso. 2001, Odisseia no Espaço. Amo, adoro. Para mim é um marco. Eu sou leitor de Arthur Clarke. Mas vamos lá. Controverso. O segundo, eu colocaria Era Uma Vez no Oeste. Simplesmente porque eu adoro esse filme. Para mim, ele está na lista dos tops.
E o primeiro lugar, sem dúvida alguma, é O Poderoso Chefão. Para mim, é o melhor filme porque ele traz, é muito rico em todos os aspectos, desde a atuação, desde a história, a filosofia, as relações sociais, políticas, ele é muito bom. Ó, eu coloquei O Poderoso Chefão empatado em terceiro lugar, Green Book. Filme recente com várias temáticas sociais no mesmo filme, um desenvolvimento fantástico. Viggo Mortensen, porque o motorista ali, ninguém lembra. O motorista do filme Green Book, que é aquele senhorzinho imigrante italiano, ele Exatamente. é o Aragorn. Ele é o Aragorn do Senhor dos Anéis. Então, tá aí. Segundo lugar, a lista de Schindler, você já referiu, Liam Neeson, Ben Kingsley, né, que depois fez Grande, Invenção de Hugo Cabret, Fatal com Penélope Cruz, um filme muito bom. E primeiríssimo lugar, na minha opinião, um filme canadense de 2010, você que está no Canadá, ó, curiosamente uma homenagem a você aí no Canadá, Columna Zabal, que depois era Disney Now, e Melissa Desormais, é um filme doloridíssimo, que é Incêndios. Para mim é o melhor filme que eu já assisti até hoje. É muito duro, é dolorido mesmo. Ele mexe muito com a gente. Incêndios, passou um tempo na Netflix, mas saiu. Começa dois irmãos, em que a mãe fala bem assim: eu quero ser enterrada nua, de costas, sem caixão. E deixo uma carta para os filhos entregar para o pai e para o irmão. Eles não tinham pai, porque o pai já tinha morrido, e não tinham irmão. Então eles têm que sair em busca, né, do que eles possam encontrar de pai e irmão, que eles nem sabiam. Um enredo fantástico, traça aí os últimos 40 anos de guerra política na Palestina. Começa aí no Canadá, vai até a Palestina. Um enredo fantástico, doloridíssimo. Esse eu não assisti, esse eu confesso que eu não assisti. Mas, para mim, é a minha escolha. E aí, ó, nós temos 2 minutinhos para encerrar a live aqui. Você tem alguma frase marcante de filme para você, Vitor? Olá, o Instagram acabou derrubando a nossa live, a minha e com o Vitor Bezerra, mas ele deixou a frase dele final aqui. A frase que marcou a vida dele aí, quando ele assistiu no cinema, foi Gandalf, no Senhor dos Anéis, em que Gandalf diz: tudo o que temos que decidir é o que fazer com o tempo que nos é dado. Bem marcante, né? A gente tem que, realmente, o tempo é um presente, é uma dádiva, e muitas vezes a gente deixa ele passar em branco. E a minha frase favorita de cinema, que pelo menos me marcou muito na minha vida, foi no filme Entre Dois Amores, quando Meryl Streep está conversando com o Robert Redford na África, ali numa fazenda de café. Ela vira para ele e diz assim: quando os deuses querem nos punir, eles atendem às nossas preces. Porque muitas vezes a gente luta por alguma coisa que ainda não está na hora de acontecer. E aí os deuses se cansam das suas lamúrias e falam: tá bom, você quer? Então aguenta as consequências aí. Né? Foi uma delícia conversar com o Vitor e com os colegas que interagiram conosco nessa live. Foi muito legal estar revivendo, né, na nossa cabeça esses filmes, esses momentos da sétima arte. Um beijo enorme para todos. Obrigado, Vitor, pelo carinho. E fiquem com Deus. Se cuidem. Bye, bye.